Olá, eu sou a Natália, eu faço parte aqui do grupo de ótica no Laboratório de Biofotônica e hoje eu vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica intitulada de Desenvolvimento de Algoritmos de Reconstrução de Fase para o Microscópio Óptico sem Lentes. Nessa apresentação, eu vou começar com uma introdução, falando da fundamentação do meu microscópio, passar para os objetivos da minha pesquisa, apresentar a metodologia, juntamente com os resultados, porque ela possui vários passos, e, enfim, a conclusão que a gente teve no final dessa pesquisa. Então, para começar, como eu já disse, a gente está trabalhando com o microscópio holográfico, ele está no contexto da microscopia, que desde o seu início, lá no século XVII, vem auxiliando muito a ciência, tanto na aplicação, tanto no desenvolvimento de novas pesquisas, em virtude do seu intuito, de superar os limites da visão humana. Dentro da microscopia óptica, aquela que usa a luz visível, a gente tem um destaque muito grande para os microscópios que utilizam-se de lentes oculares e objetivas para obter a imagem direta da nossa amostra. Então, esses microscópios aqui que a gente normalmente encontra em laboratório. Apesar de eles terem um uso bem difuso, esses microscópios eles possuem algumas limitações. Por exemplo, aqui, a limitação entre o campo de visão e a resolução. Então, existe uma restrição do quanto eu consigo enxergar de detalhe da amostra e o quanto eu consigo olhar para essa amostra em toda a sua extensão. Quanto mais eu quero aproximar de um detalhe, menor eu vou conseguir imaginar a amostra inteira. E, além do mais, por esses microscópios terem muitos componentes, incluindo as lentes e outros tipos de instrumentação de apoio, eles acabam sendo muito caros e têm uma composição muito grande, que atrapalha na sua mobilidade. Então, a gente não consegue levar eles para todo tipo de laboratório que a gente quer. Em vista disso, dessas limitações que esse microscópio tem, foram surgindo outros tipos de microscopia, alguns métodos de microscopia não convencionais, que querem superar os limites da microscopia tradicional. Entre eles, a gente pode citar microscopia por imaginamento de sombra, microscopia de campo de luz e, o que eu vou falar hoje nesse trabalho aqui, a microscopia holográfica. Então, o microscópio holográfico sem lentes, em específico esse que a gente trabalha aqui no grupo da Biofotônica, ele traz a proposta de ter uma estrutura mais simples, um campo de visão grande, de aproximadamente 30 mm², e uma mobilidade muito grande, como a gente pode observar aqui, nas diferentes tipos de configuração que a gente consegue colocar esse microscópio. Então, a gente pode ver aqui o seu uso em estufas para observar a cultura de células, por exemplo. Essa configuração desse microscópio, essa facilidade que a gente tem de diminuir a sua estrutura e ter uma mobilidade muito grande, é graças ao seu princípio de funcionamento baseado na holografia. Então, vamos entender um pouco como que funciona esse microscópio. A holografia ela é uma técnica de aquisição da imagem, onde a gente vai ter a captação de toda a informação da luz. E por toda a informação da luz, eu quero dizer a fase e a amplitude do meu campo elétrico que vai emanar do objeto. Então, aqui a gente vai estar descrevendo a luz como uma onda que oscila no espaço, tem uma descrição ondulatória. Ela vai possuir uma amplitude e uma fase. Essas informações de amplitude de fase vão nos dar no meio físico, a informação de intensidade, o quanto de campo elétrico eu vou ter e a direção desse campo em cada ponto que eu vou estar observando. E são essas duas informações, a fase e a amplitude, que a holografia vai estar captando. Então, diferentemente de uma fotografia normal, que eu só consigo pegar a informação de amplitude, a holografia ela vai me dar a informação de fase e a informação de amplitude. Como que eu faço, então, para conseguir gravar essas duas informações? Imaginamos, então, que eu tenha esse intuito de gravar a informação de fase e a informação de amplitude, fazer um holograma aqui com a minha técnica de holografia.
eu vou descrever então o campo que está vindo, né, de um objeto. Eu vejo que não é suficiente eu gravar somente a informação que emana, né, desse objeto. E quando eu pego a informação do campo, né, e traduzo para uma informação de intensidade, a minha informação de fase, né, ela acaba sendo perdida e eu só tenho uma fotografia normal. O que eu preciso então é fazer uma interferência dessa onda que vem do meu objeto, né, que possui as informações do meu objeto, com um feixe de referência. Nesse caso aqui eu estou ilustrando com esses feixes bem uniformes na minha imagem, que não vai ter uma informação de fase muito significante. Então, a imagem agora, ela vai ser da interferência entre as informações que eu tenho do objeto, né, então desse feixe que passou pelo objeto e carregou as informações dele, e o feixe de referência que passou pelo objeto e não sofreu nenhum tipo de desvio significante. A interferência disso me gera um padrão de interferência que, quando gravado, me dá o holograma. Então aqui, né, se a gente abrir a intensidade gerada por essas duas interferências, a gente vê que a informação de fase, né, presente aqui, dessas duas exponenciais aqui, está presente nessa informação que eu estou gravando. Bom, pois bem, se eu conseguir gravar essa informação no holograma, quando eu reconstruo esse holograma, eu vou estar, na verdade, reconstruindo o campo elétrico do meu objeto, que eu tinha gravado, como se ele estivesse, né, na posição que eu vou estar vendo. Então, se a gente estiver, então, numa holografia tradicional, bastaria que eu iluminasse novamente esse holograma para obter a imagem do objeto, né, como se fosse o meu objeto em si. Então aqui só um cuidado, que quando a gente tem essa disposição aqui da holografia inline, quando o feixe de luz de referência, né, está caminhando no mesmo eixo óptico que o feixe de luz do objeto, a gente tem a influência muito grande da imagem gêmea, que é uma imagem resultante, né, da interferência entre esses dois feixes, e essa imagem gêmea, ela é a imagem gêmea da imagem do meu objeto, e ela vai ser simétrica a ele, mas, né, diametralmente oposta. E quando eu quiser observar o objeto novamente, pela sua imagem, se essa imagem gêmea estiver aqui, ela vai acabar atrapalhando a minha visualização. Então, essa aqui é a holografia, uma técnica que consegue captar a informação de fase e de amplitude através da interferência da luz que passa pelo objeto e de uma luz que eu vou chamar de feixe de referência, que não tem nenhum tipo de informação de fase a mais. Até aqui, a gente falou da holografia de uma forma mais geral. Vamos agora para a holografia digital, onde a gente vai ter a aplicação, então, para a microscopia. Como que a gente faz, então, essa mudança? Na holografia digital, né, que vai ser usada no microscópio, a gente vai seguir o mesmo funcionamento, o mesmo princípio de aquisição. A diferença agora é que esse padrão de interferência, né, que é o holograma, ele vai ser captado pelo sensor. Então, a gente ainda vai ter aqui a interferência, né, no caso, o meu objeto agora vai ser uma amostra, por exemplo, uma cultura de células, e o padrão de referência que eu vou pegar vai ter essas informações da amostra. Apenas um problema aqui, que quando eu faço essa gravação do meu padrão de interferência no meu sensor, o meu sensor ele não consegue captar a informação de fase de maneira explícita, porque ela, na verdade, é uma informação complexa, né? A gente não consegue captar essa informação no seu sistema físico. O que vai acontecer é que essa informação de fase, ela não vai ser dada de forma explícita, mas ela ainda vai estar lá, né, no padrão formado pela minha intensidade do meu padrão de interferência. Se a gente não obtém, né, essa informação de fase, a gente vai ter uma influência muito grande da imagem gêmea, já que a gente perde agora a noção de qual plano a gente está. Se a gente está no plano da imagem do objeto ou se a gente está no plano da imagem gêmea da imagem do objeto. Sem essa informação de fase, não existe uma distinção entre esses dois planos e eles acabam se sobrepondo no plano que eu estou detectando, né, que é o plano do meu sensor, e vai atrapalhar na minha reconstrução que eu vou fazer mais tarde. Então, caso eu tenha toda a informação do meu campo elétrico, né, que é a amplitude e a minha informação de fase, eu consigo utilizar dessas informações para propagar o meu campo elétrico
até a altura da formação da minha imagem, né? Então, o meu holograma da minha amostra foi formado no sensor. Se eu tiver toda a informação de fase e amplitude, eu consigo propagar isso até onde ele foi formado, né? E fazer uma reconstrução desse holograma e obter a minha imagem. Essa propagação que a gente faz é uma propagação digital, né? No caso da holografia digital. E nesse trabalho que eu realizei aqui, a gente utiliza do método do espectro angular, onde o meu campo elétrico, né, agora vai ser descrito por uma somatória de ondas planas, utilizando isso aqui da decomposição da transformada de Fourier. Então, com o método de espectro angular, eu consigo pegar o meu campo elétrico, né, decompor ele em ondas planas e utilizar aqui dessa função de transferência, esse componente da exponencial, que vai me dizer aonde que eu vou estar propagando o meu campo elétrico, dado que eu conheça, de novo, as informações de amplitude e de fase. Então, aqui temos uma pequena simulação. Caso eu conheça o meu campo em um plano, eu consigo fazer uma propagação inversa e obter novamente a imagem do meu objeto. Essa reconstrução completa do meu holograma só será possível se eu tiver a informação de fase, que foi perdida, né, quando a gente fez a aquisição do holograma pelo sensor. E para que eu consiga, e para encontrar novamente essa informação de fase, eu preciso implementar algum método que encontre novamente essa informação de fase, né, para ter a reconstrução. Então, nesse trabalho, a gente utilizou de 2 métodos de reconstrução de fase que já estão conhecidos na literatura. Então, o método multiespectral e o método multialturas, que vão pegar informações a mais do meu sistema físico. Então, a gente vai ver que para uma mesma amostra, a gente vai ter mais de um holograma. Então, vão ser múltiplos hologramas. E eu vou utilizar dessas informações a mais para obter a informação de fase da minha amostra. Então, dito isso, o objetivo desse trabalho foi justamente implementar esses métodos de reconstrução de fase para que a gente consiga reconstruir o holograma do objeto, né, como um todo. Essa implementação foi feita na linguagem de programação Python e em consequência, né, dessa implementação na linguagem de programação Python, a gente conseguiu também fazer uma integração entre os softwares de aquisição da imagem e o software de processamento de imagem, que é a parte desse trabalho. E também, né, como resultado, a aplicação em amostras testes e em amostras biológicas desse todo o trabalho que a gente está fazendo. Agora eu vou partir para a metodologia, e lembrando aqui que a metodologia ela possui várias etapas, né, que eu vou comentar daqui a pouco, e para cada etapa eu já vou apresentar os resultados, para não ficar muita coisa depois. Só para ter uma visão ampla, né, de como acontece todo o processamento da imagem envolvida nesse microscópio, a gente tem aqui um flowchart. Então eu começo com a entrada no meu código, né? Então eu recebo essas imagens, há uma seleção, então tem a entrada, há uma seleção da imagem que a gente vai processar, né? No caso isso não é obrigatório, mas no meu trabalho essa seleção melhorou um pouco o desempenho do código. Depois, existe a necessidade de a gente encontrar o foco dessas imagens, que eu vou comentar um pouquinho depois. O alinhamento, porque como eu disse, são várias imagens que a gente está trabalhando, para então, né, fazer o processamento mais robusto, que envolve a recuperação de imagem com o multialturas ou com o multiespectral, dependendo de como foi a aquisição desses hologramas. E por fim, o meu resultado, que sai em forma, né, de imagens de amplitude e imagens de fase. Essas são as amostras que a gente utilizou. Então aqui a gente tem a amostra teste USAF 1951. Essas amostras testes de resolução, elas possuem esses elementos, esses elementos aqui, ele tem diferentes tipos de frequências espaciais. Então a gente consegue usar isso aqui para estudar a resolução do sistema, né, estudar a qualidade dele. Traçando aqui, depois a gente vai ver melhor, um perfil de intensidade para cada elemento. E também a gente utilizou de algumas amostras biológicas, né, como o fibroblastos, a cândida e as microalgas.
Então, vou começar falando um pouco do foco da imagem. Então, essas imagens, né, os hologramas, eles são formados no plano da amostra e captados no plano do sensor. Como a gente tem essa diferença de altura entre o plano da amostra e o plano do sensor, essas imagens são desfocadas e a gente precisa encontrar o foco dessa imagem para que a gente consiga fazer a reconstrução, né, que a gente estava comentando até agora. Esse foco ele pode ser encontrado de forma manual, se eu saber, né, a altura, a diferença de altura física, né, entre o sensor e a minha amostra, ou ela pode ser feita de forma automática, o que é mais viável se a gente quer fazer um microscópio que seja automático. Então, de forma automática, a gente pode encontrar esse foco utilizando-se de alguns algoritmos. Nesse trabalho, a gente utilizou o algoritmo baseado no uso do coeficiente de Tamura. Esse coeficiente de Tamura é uma função que vai receber de entrada informações da minha imagem. Então, essas imagens aqui, elas vão ser propagadas a diferentes alturas. Eu vou colocar essas informações no meu coeficiente de Tamura e eu vou maximizar, né, essa função. E no valor que eu tiver um pico, que eu tiver um maior valor para o coeficiente de Tamura, ele vai ser correspondente à altura do meu foco. Então, eu pego uma imagem, né, que eu pego um holograma, eu propago ele para diferentes alturas que vão estar delimitadas entre um valor mínimo e um valor máximo da distância que essa amostra poderia estar. Para cada propagação, eu calculo um coeficiente de Tamura e o valor máximo desse coeficiente de Tamura vai corresponder com o valor do meu foco. Então, aqui eu vou já mostrar os resultados dessa etapa. Aqui eu tenho o resultado para a minha amostra padrão. A gente pode ver, né, que a gente consegue traçar um gráfico com um pico bem definido, onde a gente vai encontrar o foco. Aqui eu tenho o mesmo perfil, né, o mesmo tipo de padrão para as imagens de célula também. Então, o fibroblastos, a cândida e as microalgas. Em cada pico desse é onde eu vou estar encontrando o foco dessa minha imagem, onde ela é formada. Depois que eu encontrei o foco, né, há um processo de alinhamento, que não convém entrar em muito detalhe aqui, e daí a gente segue para a parte mais robusta, que é de reconstrução de fase em si. Eu vou iniciar com o multialturas. O multialturas envolve a aquisição de vários hologramas a diferentes distâncias do sensor. Então, a gente pode ver aqui, para cada sensor, cada passo desse aqui, a gente tem um holograma diferente. E a gente vai utilizar esses hologramas diferentes, né, em cada altura, para calcular o valor dessa fase. Como que isso vai funcionar? Então, quando eu tenho um holograma, né, em um plano, que é num determinado passo de aquisição, eu tenho a informação de amplitude, né? Melhor, eu tenho a informação de intensidade, que eu pego do sensor, e essa informação de intensidade, ela pode ser traduzida em informação de amplitude nos meus cálculos. Eu vou alimentar esse algoritmo do multialturas com essa amplitude e uma informação de fase arbitrária no início, né? Porque, como a gente já viu, a gente não tem essa informação de fase de forma explícita. A gente vai fazer a propagação, né, utilizando o método do espectro angular, dessas informações aqui em um plano para um plano, né, superior, como a gente consegue observar aqui no desenho também. Quando a gente faz essa propagação, a gente vai ter dois valores calculados, né, um de fase e um de amplitude. E como a gente iniciou esse processo com uma fase arbitrária, a gente precisa de algum meio que vai corrigir, né, esse valor propagado no plano 2. O que eu vou fazer, então, é pegar o meu valor calculado de amplitude, fazer um descarte desse valor e substituir pelo valor de amplitude daquele plano que eu obtive do meu experimento. Então, só para recapitular, comecei no meu plano inicial com o meu valor de intensidade, né, que é traduzido no valor de amplitude. Alimentei também o algoritmo com uma informação de fase arbitrária, faço a propagação para um plano superior. Nesse plano, eu vou ter uma informação de fase e uma informação de amplitude calculada. Eu preciso
corrigir, né, essa propagação de alguma forma, porque a gente começou com um valor arbitrário, o que eu faço é descartar o valor de amplitude calculada e substituir pela amplitude calculada que eu tenho do meu experimento e prossigo propagando isso para os outros planos que a gente, né, adquiriu lá com o microscópio. Então a gente faz isso de maneira ascendente e descendente para obter uma informação de fase aqui, um valor de fase calculado mais adequado possível. Esse é o multialturas, que eu vou mostrar para vocês os meus resultados. Então, da amostra teste de resolução, a gente pode observar aqui, né, que a gente inicia com esse holograma aqui sem nenhum tipo de tratamento. Aqui a gente tem uma seleção da área com os menores elementos, onde a gente consegue ver a maior influência da propagação, né, que foi feita do plano de formação do holograma até o sensor. Aqui a gente tem a reconstrução parcial, onde o holograma foi propagado até o foco, sem né, todo o processamento de reconstruir essa informação de fase. E por fim, o resultado dessa etapa, que é a reconstrução multialturas com a recuperação de fase. Então, a gente tem aqui uma informação de amplitude e uma informação de fase. A gente consegue observar, né, que, visualmente falando, a gente consegue melhorar muito, né, essa imagem do que a gente obtém lá do holograma até o resultado final na reconstrução multialturas. E aqui, o que a gente faz também, aproveitando, né, essa amostra, o ZAF 1951, é traçar um perfil de intensidade, onde a gente consegue obter os valores de cada pixel que está nessa linha vermelha aqui e graficar a informação visual que a gente tem. Então, aqui a gente consegue ver nesse gráfico que é quase impossível a gente delimitar algum tipo de elemento aqui. No caso aqui do holograma, sem nenhum tipo de processamento. Aqui no holograma, né, com processamento parcial, a gente já consegue ver, tanto na informação visual, tanto no gráfico, né, a presença dos elementos. Né? Então, a gente tem o elemento 1, que corresponde a esse aqui, o elemento 2, essas barrinhas aqui, e assim por diante. E também, né, por último, a reconstrução multialturas, onde a gente obteve a reconstrução de fase, e a gente já consegue observar que há uma redução do ruído, justamente, né, porque a gente tirou a influência da imagem gêmea dessa imagem. Então, a gente vê aqui que o perfil, né, que a gente consegue traçar aqui, ele é muito melhor e muito mais padronizado do que os resultados anteriores. Até aqui, a gente teve a amostra USAF, que é a amostra teste. A gente começa aqui a ver, então, os fibroblastos, né, que são as células biológicas. Aqui, então, tem um holograma também sem nenhum tipo de processamento e as etapas do processamento que a gente fez até então. A reconstrução parcial e a reconstrução multialturas. A gente vê aqui que na imagem de fase, a gente consegue ver, tem mais informações do que a gente encontrava aqui no USAF, porque as células, elas estão no meio, né? E elas acabam tendo uma diferença de caminho óptico, né, nesse meio, o que faz com que a fase tenha informações mais enfáticas do que aquela que a gente viu no USAF, onde o caminho óptico não vai ser diferente, né, pros feixes que passam pela amostra USAF. Aqui tem o resultado para Cândida, aqui para o microalgas, de novo seguindo o holograma sem processamento, a reconstrução parcial e a reconstrução multialturas. E por fim, a gente chega no multiespectral, que vai ser um método que vai utilizar também de mais de um holograma. Dessa vez, a gente vai estar utilizando de mais de um comprimento de onda, né, para fazer o cálculo dessa fase, utilizando, né, dessa média aqui, que vai pesar o comprimento de onda e, né, a informação que a gente tem da fase de cada um. Aqui são os resultados, né? Então, para o multiespectral, a gente fez nessa amostra o USAF aqui, a gente obteve esse perfil de intensidade, onde a gente só consegue ver até o primeiro elemento da amostra. E também a gente fez o teste, né, para as amostras de fibroblastos também, para o método multiespectral.
Então, esse foi o microscópio, né? Foi as amostras que a gente aplicou. Para concluir, a gente conseguiu implementar os métodos de reconstrução de fase, né, na linguagem de programação Python e testar esses códigos, né, tanto para o multialturas quanto do multiespectral, para essas amostras de USAF 1951 e as amostras biológicas. A gente conseguiu também implementar o algoritmo de autofoco, né, que foi essencial para fazer a reconstrução dessas imagens. E, utilizando, né, da amostra USAF 1951, a gente consegue delimitar a resolução do sistema, que é de aproximadamente, né, até 4 microns, com um campo de visão grande de 30 milímetros quadrados. Então, esse é o microscópio. Muito obrigada pela atenção.